Temos a nossa primeira pergunta do Samuel, do bairro Quarentenário. Ele pergunta: é pecado comer carne na sexta-feira santa ou durante esse período de Páscoa? Não. Quero dizer que não, considerando também que o próprio catolicismo hoje está mais ameno nas suas proibições e não há problema quanto a isso. Afora isso, nós temos o texto bíblico de Mateus capítulo 15, versículo 11, com as palavras de Jesus que diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto contamina o homem. Logo, a sua pergunta: é pecado comer carne na sexta-feira santa? Não. Depois Jesus diz mais: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então aqui estão as palavras de Jesus, de Mateus 15, versículo 11, e versículo 17 até os versículo 19, dizendo que o que entra pela boca não contamina o homem. Você pode comer livremente. Tiago, Vila Margarida, São Vicente, do bairro Vila Margarida. Ele pergunta: um cristão pode comer ovos de Páscoa e também dar? Bom, um cristão que considera o que nós dissemos, que ele sabe que essa celebração de Páscoa com ovos de chocolate não representa nenhum princípio cristão, ele está, se quiser comer, mas ele não está agindo com apoio da Bíblia Sagrada. Porque aí há uma conotação com uma prática pagã ligada à idolatria de tempos passados e já compromete a posição do cristão nesse particular. Agora, comer chocolate pode-se comer o ano inteiro. Agora, especificamente para a Páscoa, há uma conotação com a própria festividade que se celebra. Fábio, daqui de Santos. Ele pergunta: as cartas do Apocalipse foram escritas e enviadas todas de uma vez, ou cada uma foi enviada individualmente, uma a uma, à medida em que foram escritas? Nós queremos dizer que, considerando que cada nome de igreja mencionado no livro do Apocalipse se refere a uma cidade, sendo uma cidade, uma distante da outra, é de se admitir que as cartas foram individuais, uma para cada cidade e cada igreja que nela estava estabelecida, não um conjunto de cartas que foram espalhadas de modo aleatório. Cada carta dirigida a uma igreja e, repetindo, geograficamente diferente de uma segunda ou terceira, elas só podiam ser escritas individualmente. Tiago, bairro Vila Margarida, São Vicente. Após o milênio, a esperança de terra, literalmente, para o povo de Israel? Sem dúvida. A Bíblia fala em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que a rejeição do povo de Israel, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi um período em que
embora eles fossem rebeldes, mas abriram a oportunidade para os gentios. Fim do tempo dos gentios, ou melhor dizendo, a plenitude dos gentios, Deus vai voltar a trabalhar com o povo de Israel nesse período futuro, primeiro durante a grande tribulação, quando vão ser selados, de acordo com Apocalipse 7, versículos 1 a 8, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Quem dá a interpretação de 144 mil como um grupo especial, uma classe especial que vai no céu para reinar com Cristo, está fora da Bíblia. Ali, efetivamente, aparece especificamente cada uma das 12 tribos. Então, na rejeição de Israel, nós entramos como judeus. E diz o texto, então, que citei: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrada. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então dizemos que o povo de Israel vai ter privilégio durante o milênio, e como nós da igreja, que também vamos participar desse reino milenial de Jesus Cristo, apontado no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. O Messias, ele pergunta: a alma morre? Esta pergunta tem sido frequentemente feita e nós temos sempre respondido não. Repetindo, a alma do homem não morre. Base bíblica, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando o corpo separa-se da alma, o corpo volta ao pó, de acordo com Jó, capítulo 10, versículo 9. Peço-te que te lembres de como barro me formaste e me farás voltar ao pó. O que é que volta ao pó? O que foi formado da terra, o corpo. Todavia a alma dos salvos vai à presença de Deus. Quando a pessoa que falece é um cristão, ela vai para o céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Paulo declara: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isso é o que Jesus quis dizer ao ladrão na cruz, que era arrependimento e crente em Jesus. A alma do ladrão foi naquele mesmo dia para a presença de Deus. Não ficou aguardando num lugar intermediário, fora da presença de Deus. Então a alma dele não ficou se aperfeiçoando, já foi lavada com o sangue de Jesus e assim já foi aperfeiçoada. Então quer dizer que se Cristo é seu substituto e você é uma pessoa justificada pela fé, seu espírito está aperfeiçoado. Como diz o livro de Hebreus 12, 23, daqueles que já partiram, são considerados espíritos aperfeiçoados, que já estão com Cristo lá nos céus. Cristina, em Baré. Igreja Cristo é a resposta. Tenho uma pessoa em minha família que é espírita e vejo que o grupo o qual ela pertence costuma fazer muita caridade. Eles ajudam muito as pessoas necessitadas. Sei que a salvação não vem pelas obras, mas admiro muito essas ações. Pastor, se os cristãos devem dar exemplo, não deveríamos também fazer o bem aos necessitados? Queremos dizer à nossa consulente, irmã Cristina, que, biblicamente,
não se pode confundir a palavra caridade com obras filantrópicas. Exteriormente parece que uma coisa é outra. A palavra caridade que aparece na Bíblia é a tradução da palavra bíblica e grega ágape, que significa amor. Amor altruísta, como de Deus que nos amou e deu no seu Filho Jesus para a nossa redenção, como frequente lemos em João 3,16. Para mostrar a distinção entre a palavra caridade, que é usada erroneamente como meio de salvação pelas obras, segundo o ensino de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, onde ele declara em letras garrafais: fora da caridade não há salvação. Isso se choca com a Bíblia Sagrada, porque no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 10, declara: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, para nós repararmos bem a diferença de uma palavra e outra, boas obras e caridade cristã, repetindo que boas obras são obras filantrópicas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3 a 8, diz, Paulo falando: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ora, perguntamos, poderia alguém distribuir todos os bens aos pobres e não ter caridade? À luz de pessoas que não consultam a Bíblia, a resposta seria não. Mas a Bíblia diz sim, é o que está escrito: distribuir bem aos pobres, como a nossa irmã Cristina descreve, não é praticar caridade, é filantropia. E isso nada tem a ver com a salvação de uma pessoa. Como é que nós obtemos salvação? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse ensino bíblico, que é o Evangelho verdadeiro, é repelido pelo espiritismo kardecista, dentro desse princípio que fora da caridade não há salvação. Então, quando os espíritas se notabilizam pelas obras assistenciais, que só podem ser elogiados, a motivação é errônea. Estão fazendo uma obra com a finalidade de salvar a salvação, reparar o seu karma. E nós dizemos: karma do crente não existe, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, está certo incentivar os crentes a fazer boas obras? Sem dúvida, independentemente da salvação da pessoa de Cristo, porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E que quem está em Cristo é uma nova criação, seguindo o exemplo de Cristo, que achou que é melhor dar do que receber. Então, está certo a irmã no seu reparo de que deveríamos ser mais ativos. Reconheço, porém, não é isto que nos leva à salvação. Maurício, bairro Vila Áurea. Gostaria que o pastor comentasse algo sobre os Illuminatis, pois já vi alguns documentários e gostaria de saber a opinião do pastor. Ele também agradece ao pastor e parabeniza pelo programa porque ele tem aprendido muito. Eu quero dizer que este grupo Illuminati, que aparece como uma propaganda, parecendo uma propaganda apocalíptica, baseada na Bíblia, não passa de um movimento ocultista. Vou repetir: Illuminati é movimento ocultista. Nesse meio ocultismo funcionam ou ajudam
identificando-se com esse movimento, as chamadas seitas secretas. Teosofia, Ordem Rosa Cruz, maçonaria e outras nesse tipo, que não aparecem publicamente aos olhos do mundo, mas que estão em atividade. E há um livro escrito por um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, Al Gore. Ele escreveu um livro com o título O que a maioria dos adoradores da Mãe Terra, deusa Gaia. Esse livro admite que há uma deusa, que a Terra é uma deusa, uma pessoa, um ser espiritual que governa este mundo terráqueo. E que eles obtiveram um controle científico de clima e de todos os desastres naturais contra os quais o homem vem se defrontando há milhares de anos. Por exemplo, ultimamente, esses tsunamis, toda sorte de desastres climatéricos que eles vão regular por um tempo futuro. Então, considerando esse fato, nós dizemos o que a Bíblia anuncia, que, na verdade, aguarda-se à luz da Bíblia a chegada de alguém que a Bíblia chama de anticristo, que aparecerá depois do arrebatamento da igreja e estará dentro de um movimento deste, como Illuminati, como Nova Era, ou outros movimentos ocultistas. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 9, ele faz uma recomendação: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então aqui está um aviso muito solene de Paulo, que está dentro desses movimentos que vão surgir logo depois que a igreja for arrebatada, quando o anticristo tomar as rédeas do mundo, de modo político, econômico e religioso. É o Senhor da terra governando com as benesses da chamada deusa Gaia, que não passa apenas de uma ficção e não de uma realidade histórica. Como mito se admite, como realidade é infantil. Batão. Os adventistas ensinam que Moisés ressuscitou e por isso apareceu no Monte da Transfiguração, sendo o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado como Jesus. Com base nisso, eles querem provar que a alma não sobrevive à morte do corpo e que Moisés só poderia ter ressuscitado como as primícias dentre os mortos. Como responder, pastor? Nós queremos dizer que essa colocação, essa interpretação da Bíblia é ensino de uma senhora chamada Ellen Good White, que é a profetisa desse movimento, cujos escritos têm tanta autoridade quanto os da Bíblia. Então, essa pessoa escreveu que Moisés foi o primeiro a ressuscitar dos mortos com um corpo glorificado antes de Jesus mesmo ressuscitar. Agora, isso tem base na Bíblia? Moisés ressuscitou com um corpo glorificado antes de Jesus ter ressuscitado, cuja comemoração vai ser agora no próximo domingo pela manhã. As mulheres foram ao sepulcro e encontraram o túmulo vazio. Então diz a Bíblia assim em Atos 26, versículo 1 e 23. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, versículo 23,
Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Vou repetir: primeiro a ressuscitar dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E através, então, de sua profetisa, os adventistas querem justificar que ele escreveu no livro O Desejado das Nações que Moisés ressuscitou primeiro. E citam como base Lucas 19, 30. Eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias. Ora, Elias não morreu, foi arrebatado para o céu, de acordo com 2 Reis 2:11. Moisés aqui não havia ressuscitado. Estava em espírito. O espírito sobrevive à morte do corpo. O corpo de Moisés foi sepultado em lugar desconhecido e ele não ressuscitou antes de Jesus, mas ele apareceu em espírito para conversar com Jesus e com os demais. Então, essa ideia de que Moisés ressuscitou antes de Jesus não tem base bíblica, é própria de pessoas aniquilacionistas, que ensinam que não há consciência depois da morte e ensinam o sono da alma. Jesus foi a primeira pessoa a voltar dos mortos em corpo glorificado. Então nós temos mais um texto em Colossenses 1:18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aí está repetidamente a palavra, colocando Jesus como o primeiro dentre os mortos ressuscitado, como ainda lemos em 1 Coríntios 15:20. As primícias dos que dormem. Logo, afirmar que Moisés ressuscitou antes de Jesus é heresia. Deus, clamamos a Ti em favor destas pessoas cujos nomes acabamos de ouvir, precisam de Ti, da Tua bênção, do Teu favor. Atende o nosso pedido e também pedimos em favor de todos os que estão em sintonia conosco. Que a Tua bênção se estenda a todos nós. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém.